Amém? Para nós então começamos a adorar a Deus com canções de forma específica. Aquilo que vocês prepararam, vamos começar agora. E Salmo 150, versículo 1, diz assim: louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flauta, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Todo ser que tem vida, louve ao Senhor, aleluia. Pastora, comece a adorar a Deus nas canções. Pai.
E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, hoje em Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Vocês aqui pra gente estender as mãos e nós começarmos nossa
Nós estávamos ali no cantinho e Deus falou comigo assim, a gente esperando para começar a reunião, dar horário, Deus falou comigo, começa o culto agora. Aí eu continuei conversando ali com o Ender, com o Diego, a Fernanda. Aí Deus falou, mas comece o culto agora. Já chamei a galera, gente, vamos começar o culto. Se nós estivéssemos esperando alguma luz voltar, nós não tínhamos começado o culto. Mas agora, nós já passamos o momento do louvor, tivemos dança profética dançou, não importa se não tem plateia, se não tem internet online assistindo ali ao vivo, dançaram para Deus. Agora que a gente prova que o culto é realmente para Deus. Não é nada gravado, não é nada mecânico, mas é 100% para o Senhor. Então, nós não tínhamos nem noção que essa palavra iria agora para o YouTube. Esse louvor vai para o YouTube. E esse culto aqui que nós estamos sendo provados por Deus vai chegar lá no céu, que é mais importante. Amém? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Nesse tempo que nós estamos passando, uma coisa que Deus falou comigo assim muito forte foi: fique firme, fique firme. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, vocês vão aprender isso no meio da palavra. O diabo, ele dá bênçãos, entre aspas. O diabo, ele ouve as suas orações e o diabo quer responder a maioria das suas orações. O diabo tem essa intenção, ele tem essa vontade. Quando Deus diz não, o diabo diz sim. E quando Deus diz sim, o diabo diz não. Quando Deus fala, não é para fazer isso, ou eu não quero que você receba isso agora, o diabo vai lá e arruma um jeitinho para te dar. E algumas coisas podem parecer resposta de Deus, mas na verdade foi o inimigo que te deu aquela bênção. Entre aspas, entre parentes, entre colchetes, entre qualquer coisa. O diabo também responde orações. E tem coisa que tem vindo para a nossa vida e nós pensamos que era Deus, mas não é Deus. Um exemplo disso é quando Abraão, ele queria um filho. E aí o inimigo fez o quê? Deu Ismael. Teve um dia que eu falei com a minha esposa, a pastora Amanda, assim, ó, aquilo ali é Ismael. Aquilo ali não é Isaac. Deus queria Isaac. O inimigo, a carne, queria Ismael. Então, a resposta de Abraão para com Deus, ele pensou que era Deus respondendo, era quem? Ismael. Tive um filho. Na verdade, Deus tinha para ele um Isaac. Imagina você, pode estar recebendo bênçãos que não foi de Deus. Bênçãos que não foi de Deus. Foi o inimigo respondendo nas suas orações. Muitos exemplos da Bíblia. O inimigo foi lá e deu aquilo que foi pedido, deu aquilo que foi orado, deu aquilo que foi clamado, mas na verdade não foi o Senhor. Então, aprenda, o inimigo também ouve orações, ele está assim, olha, qual vai ser a sua próxima prece? O que você vai pedir? Eu vou te dar, eu vou te dar. Como ele disse a Jesus, se prostrado me adorares, eu te darei esse reino da terra. Uma vez eu fiz a brincadeira, joguei esse versículo lá no grupo da juventude e quando eu joguei lá, só perguntei assim, e aí, quem diz amém? Aí vários disseram amém, aí teve uns espertinhos, já começou, opa, tem treta errada aí. E o versículo é, se prostrado me adorares, te darei o mundo, né, as coisas dessa terra. E era o inimigo falando com Jesus. E aí ele queria responder a oração, ele queria responder uma necessidade, transformar pedras em pães e assim por diante. Então tem bênçãos que não são bênçãos. E você, todos nós, precisamos interpretar que o inimigo, ele quer responder muitas coisas. Pode ser um namoro antecipado, pode ser um casamento antecipado, pode ser um emprego antecipado, pode ser você comprar um bem, tomar uma atitude na sua vida que Deus fala, espera. Quando Deus fala, espera, o inimigo fala, só vai, só vai. E aí ele consegue tirar-nos do foco. E Deus, ele quer que nós, nesse tempo de pandemia no mundial, vivemos aí um tempo de firmeza.
firmeza. E essa micropalavra que eu ministro a vocês é: fiquem firmes. O texto que eu vou usar é a primeira carta aos Coríntios 15:58. Diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto aqui é firmeza. Então, o que Jesus pede para nós não é que você pregue para muitas pessoas, que você cante para muitas pessoas. Jesus fala assim: fica só firme, fica estável. Eu não quero muito blá blá blá, não. Eu não quero muito falar, não. Eu não quero muitas promessas. Eu não quero muitas promessas, eu quero firmeza. O que Jesus pede para a igreja brasileira nesse tempo não é muito falar. Está lançando aí um tempo, 15 dias de jejum no Brasil. Eu te falar uma coisa com vocês, bem sinceramente. Amém. É lindo 15 dias de jejum no Brasil e a igreja está, muitas pessoas estão fazendo isso. Vocês podem ter visto isso no Instagram, Facebook, no YouTube, várias mídias sociais divulgando isso, o próprio presidente com pessoas, mas Deus não se agrada de um jejum onde não há arrependimento. E o Brasil não precisa de jejum apenas. O Brasil precisava mais uma frasinha, arrependimento, mudança de vida. Não adianta essa nação juntar e falar: vamos fazer jejum e oração. Não adianta. O que Deus quer é arrependimento e mudança de vida. Como o profeta Isaías falou: vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você me honra só com a boca. Jesus, o próprio Deus, o Espírito Santo, em toda a palavra de Gênesis, Apocalipse, você vai ver várias vezes Deus falando: olha, eu não quero uma oferta, eu não quero um jejum, eu não quero que você me dê algo, eu quero que vocês mudem de vida. E o mais importante para esse tempo, para o nosso Brasil, não é fazermos algo para Deus, é nós mudarmos a nossa vida e Deus vai então sarar a nossa nação. E a firmeza é uma característica que nós devemos ter. E o tema é: fiquem firmes. E Jesus diz: eu quero estabilidade, eu quero firmeza. E essa é uma característica daqueles que não são volúveis, não são fracos. A firmeza, ela lembra de força, de um alicerce inabalável, que nada consegue abalar. E firmeza significa um caráter reto, um caráter aprovado, uma pessoa que tem uma alma ligada, estável com Deus, totalmente estável com o Senhor. E Deus, Ele quer levantar pessoas firmes. Pessoas firmes não voltam com propósito para trás. Tem gente que volta com propósito para trás. Tem gente que fala uma coisa e não faz aquilo que falou. E Deus quer pessoas que não voltam para trás. Lembra da mulher de Ló? Deus falou: olha, não olhe para trás. E ela não estava firme, ela olhou para trás. Então ela morreu, virando uma estátua de sal. Então, igreja, cave, ou qualquer um que nos assistir agora nessa live, nesse culto, nessa transmissão, Deus quer firmeza, estabilidade. E a segunda coisa que fala aquele texto é nós termos uma constância com o Senhor. Constância se apresenta o quê? Contínuo, continuidade, é uma busca incessante, uma busca interminável, imparável. Deus quer algo com durabilidade. Amém? Fala comigo, durabilidade. Durabilidade. Deus quer isso. Apesar de toda a dificuldade da nossa vida, apesar das lutas que passamos, Deus quer pessoas que estejam firmes e constantes. Ou seja, pessoas que não desanimam de forma alguma. Amém? Mateus 10, 22 fala assim: e odiados de todos
por causa do meu evangelho, vocês serão. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o que Jesus está dizendo em Mateus 10, 22. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. E aí ele usa uma palavra, perseverar até o fim. Ou seja, firme até o fim, estável até o fim, constante até o fim. É como um alicerce que foi firmado, alicerçado. Ele foi estabelecido ali por Deus. Jesus diz, vocês vão ser odiados, mas aqueles que perseverarem, ou seja, serem constantes. Aí a Bíblia diz, até o fim. Existem pessoas dentro do cristianismo que vão ter um tempo com Deus, um tempo na igreja. Uma hora eles passam um tempo lá no louvor, eles passam um tempo lá no ministério, eles passam um tempo lá na igreja, mas não são constantes. E não adianta nadar e morrer na areia. Não adianta fazer um tempo e parar outra vez. Não adianta você querer um resultado e malhar um mês na academia e querer resultado para 10 anos na sua vida. Não adianta. É constância. Constância. Uma das coisas que eu aprendi na academia, eles falavam sempre comigo, o personal, quem fosse, olha, é constância. É constância. E eu não tive essa constância. Eu não tive essa constância, mas vou ter essa constância. Posso ouvir um amém? Amém. E Deus quer o quê? Firmeza, estabilidade. Sabe o que é o segredo da constância? Aquela pessoa que foi firme e foi constante, perseverou, lá na frente ele começa a ver os frutos. E quando ele começar a ver os frutos, ele vai olhar para trás e fala assim, uau, como valeu a pena ser constante, porque agora ele vai começar a colher frutos. E tem gente que desanima antes da colheita. Tem pessoas que desanimam antes de usufruir o fruto. E eles não são constantes. Ou seja, firmeza. Está tudo dando errado. Firmeza. Coisas estão se levantando contra mim. Firmeza. Adversidades passam à minha frente. Ao meu redor. Firmeza. Constância. E o que acontece? Nós vamos conseguir um resultado da estabilidade. E com essa palavrinha tão especial, nós podemos entender que Deus quer para nós, Ele quer para nós essa firmeza. E a apostasia tem sido um tempo para muitas pessoas. É aquele que deixa o Evangelho e vai seguir esse mundo sombrio do inimigo lá na frente. Eu não iniciei dizendo que o inimigo responde orações? Ele responde coisas? Então, a constância traz bênçãos. Toda constância, Deus traz bênçãos para nós. Deus vê a constância na sua vida e te aprova. E a constância traz resultados. Como a gente foi constante, como nós estávamos estáveis, como nós prosseguimos. 10 anos de CAV, uau, 10 anos de CAV, gente, foi constante. Eu converso com pastores, com líderes, com o pessoal que está ali começando uma célula, nós temos que ser constantes, não vem resultado de uma hora para outra. Olha, foi muito desgastante, foi um trabalho gigantesco, mas 10 anos acreditando. Deixa eu te falar uma coisa, eu continuo acreditando no arrependimento do Brasil, eu continuo acreditando no avivamento para a nossa nação. A minha constância é, há 10 anos, pastoreando, cuidando da Cave Church, eu acredito que Deus vai salvar a nossa cidade. Deus vai salvar cidades no Brasil. Então, em 10 anos, em constância, Deus quer que nós sejamos constantes em nossa nação. 3 atitudes do constante. Primeira, não negociar com o diabo. Segunda, estar dentro do propósito de Deus. A obediência é um caminho. E terceiro, ser um avivalista na nossa época.
Isso é ser constante. Não negocie com o inimigo, está dentro do propósito de Deus e é um evangelista em nossa época. Cuidado, o inimigo traz bênçãos e uma oração pode ser respondida por ele, mas Deus quer responder a sua oração da maneira dele, que é perfeita. Todos têm um chamado, e o chamado que todos nós temos é 1 Pedro 2,9, que diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que chamado maravilhoso que Deus tem para nós. Deus tem chamado de nós sermos a geração eleita, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor, e cujo o propósito, ou seja, Deus tem um propósito para nós. Amém? E a Bíblia diz assim em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera. Então, Deus tem para nós. A primeira coisa é firmeza. A segunda coisa é constância. E a terceira coisa é abundância. E a Bíblia diz que Deus, Ele pode fazer abundância em nossa vida. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos. Sabe qual é o resultado daquelas pessoas que são firmes? Deus faz muito mais do que pedimos. Quando você pede uma coisa e você recebe aquilo que o diabo te dá, para aquilo que Deus disse não e o diabo te dá, você recebe uma coisa pequena. Mas quando você, entenda a sacada desse versículo, quando você recebe o não de Deus ou recebe o sim de Deus e está na obediência dele, ele diz aqui em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante. Ou seja, você pede uma coisa desse tamanho, o inimigo vai lá e te dá, você pensa, uau, consegui. Mas aqueles que esperam em Deus, Deus faz uma coisa muito mais abundante do que pedimos. E esse é a bênção, essa é a bênção para aquele cristão que é firme e abundante. E eu profetizo na sua vida, Deus vai fazer muito mais do que você pediu. Deus vai fazer muito mais do que você orou. Deus vai superar todos os pedidos nossos, mas nós temos que entender os 3 segredos. A firmeza, uau, a firmeza. Depois da firmeza é a constância. Entenda a palavra firmeza vindo antes, porque é firmeza em uma constância. A constância é algo contínuo. E dentro do algo contínuo, eu tenho que continuar firme, na mesma força que eu estava lá atrás. E depois disso, Deus solta a abundância. E a abundância é, você ficou firme, você ficou constante, recebe mais do que você pediu. A Bíblia fala, recebe mais do que você pediu. Por isso que a Bíblia diz, vai transbordar o celeiro, ou seja, recebe mais do que pediu. Quem recebe a bênção de Deus, recebe mais do que pediu. Quem recebe a bênção do diabo, recebe o que pediu e só. E depois, sabe o que o diabo faz? Ele vai lá e te toma. E fala assim, otário, tomei de você. Ô bobo, tomei de você. Ô panaca, eu te dei, não foi Deus que te deu não. Agora eu tomo de você. Mas aqueles que esperam em Deus, pode parecer demorar, mas vai vir de maneira abundante. Põe a mão sobre o seu coração e fala assim, eu serei uma pessoa firme. Eu vou ficar firme. Você está nos assistindo, diga isso, firme, constante. E você abençoado na abundância. Amém? Deus diz para nós o seguinte, vamos subir 100 vezes mais, vamos subir 10 degraus a mais,
vamos subir 50 degraus a mais, vamos ser uma abundância com Deus, uma busca com Deus e subir 100 degraus a mais com o Senhor, em nome de Jesus. Eu espero que o Senhor Jesus alerte a sua vida, para você entender a firmeza que Deus nos chama. E a Bíblia diz também que nós temos que ficar firmes. Aqueles que ficar firmes vão produzir frutos. Sem mim, vocês não podem produzir fruto algum. Mas a Bíblia diz, aqueles que permanecerem em mim darão fruto, ou seja, permaneça. Sem Ele, nós não fazemos nada. Mas se nós permanecemos firmes, como Jesus disse, sendo a videira verdadeira, Ele disse, olha, aqueles que permanecerem em mim vão dar mais frutos. Igreja brasileira, Cave, cristãos, é tempo de firmeza, é tempo de constância e nós seremos aqueles que vamos prevalecer até o fim. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua casa, eu declaro sobre todas as áreas da sua vida, firmeza e constância, firmeza e constância, em nome de Jesus, amém. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tu tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome, tu tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Declare pra Ele nessa noite, pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? E qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é o meu som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Esconda-me em ti,
Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Que Jesus abençoe sua casa, a sua semana, que você possa ter uma semana de abundância com o Senhor, de muita firmeza. E grava, Deus nos chama para essa firmeza com Ele. E tudo que fizermos nessa vida, que prevalecer no Senhor, nós seremos recompensados. Agora, tudo que fizermos sem firmeza com Deus, e toma cuidado também, para que o inimigo não responda às suas orações, mas que você receba as respostas do Senhor. E você vai gerar Isaac, tu não vai gerar Ismael. Em nome de Jesus, receba essa bênção, uma semana de prosperidade, de unção, e que você pegue esse tempo que nós estamos passando para você buscar muito a Deus, buscar muito a palavra de Deus. Terça-feira nós estaremos no nosso treinar online também. Deus abençoe você grandemente. Pega esse vídeo, compartilha e vamos passar dos 1000 inscritos rapidinho. Deus abençoe. Amém.